Paz do Senhor Jesus a todos, meus irmãos e minhas irmãs, um ótimo dia. Eu vou pedir, por gentileza, para você abrir a sua Bíblia na carta de 2 Tessalonicenses, lá para o finalzinho da Escritura. E nós vamos para o capítulo 1. Então, por favor, abra a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. E nós vamos ler o capítulo 1 inteiro, isto é, do versículo 1 até o versículo 12, em nome do Senhor Jesus. E diz assim a palavra de Deus. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses que está em Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, temos sempre que agradecer a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé tem crescido muito, e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Em razão disso, nós mesmos nos orgulhamos de vós diante das igrejas de Deus, por causa da vossa perseverança em fé, em todas as perseguições e aflições que suportais. Isso é prova clara do justo julgamento de Deus, para que sejam considerados dignos do reino de Deus pelo qual sofrem. De fato, é justo diante de Deus que Ele pague com tribulação os que vos atribulam. E para vós que sois atribulados, vos dê alívio, bem como a nós, quando o Senhor Jesus se revelar do céu com seus anjos poderosos em chama de fogo, punindo os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão como castigo a perdição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Quando, naquele dia, ele vier para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que houverem crido, pois crestes em nosso testemunho, por isso, então, também oramos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos do chamado e cumpra com poder todo bom desejo e toda ação que resulta da fé, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos agradecer por mais um momento que o Senhor tem nos dado o privilégio de escutar e de aprender aquilo que a sua santa palavra nos ensina. Eu oro para que o Senhor abra os nossos entendimentos, que apesar das dificuldades do tema, o Senhor, pelo seu Espírito e pela sua misericórdia, venha nos iluminar nessa manhã, para que a gente possa entender, absorver e praticar os seus mandamentos e a sua vontade. Que nessa manhã o Senhor possa nos dar clareza e possa nos dar cada vez mais ânimo para vivermos de acordo com a sua soberana vontade. É isso que nós oramos e desde já agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar? Mais uma vez, eu quero agradecer a sua presença e desejar um bom dia a todos. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana. Confesso que estava com muita saudade de vocês. Eu estive em tratamento por conta de uma cirurgia de desvio de septo. Os primeiros 10 dias são bem complicados por causa de um splint nasal que tem dentro. Mas, graças a Deus, já retirei. Já estou melhorando, já estou em recuperação e estou de volta para adorar a Deus, aprender junto com vocês. Estou muito feliz aqui com isso. Então, me perdoem se eu estiver falando um pouco mais baixo, um pouco mais devagar, por causa disso. Eu ainda estou em recuperação, o nariz ainda é meio estranho, parece que está fora do lugar, é tudo muito novo, mas está tudo bem, graças a Deus. Eu agradeço a oração e a preocupação que cada um demonstrou por mim. Nós, a partir desse sábado, nós vamos começar agora essa nova série, que é em 2 Tessalonicenses. Se no mês passado a gente fez a série na primeira carta aos Tessalonicenses, agora a gente vai dar sequência e ir para a segunda carta. A segunda carta aos Tessalonicenses tem 3 capítulos. Então vai ser muito rápido. Até o terceiro sábado do mês de outubro, a gente conclui essa série de mensagens expondo aquilo que Deus inspirou Paulo a nos falar na carta segundo aos Tessalonicenses. E hoje a gente vai ver o capítulo 1. E do versículo 1 ao versículo 12,
tem um tema central que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, traz para a gente nessa manhã, para a gente aprender a vontade de Deus nesse texto. E hoje, com muita fé, a gente vai tentar abordar a justiça de Deus e o sofrimento humano. E eu confesso a vocês que é um tema muito difícil. Então, desde já, peço perdão por qualquer tipo de limitação ou qualquer tipo de falta de clareza, mas eu oro para que nessa manhã, nesses próximos minutinhos, a gente possa juntos aprendermos o que a Bíblia fala a respeito da justiça de Deus, o que a Bíblia fala a respeito do sofrimento humano, como que isso anda junto. Será que uma coisa é contrária à outra? Aliás, quem nunca fez a pergunta, se Deus existe, por que existe o mal? Ou se Deus existe, por que sofremos? E por que sofremos? Não só o fato de sofrer talvez nos assola, mas por que sofremos tanto? Tanto em quantidade de sofrimento, quanto em intensidade de sofrimento. Alguns sofrem coisas piores do que outros. Como que a gente concilia isso? Como que a gente une um Deus justo, um Deus bom, um Deus que ama, com um mundo caído, com um mundo cheio de maldade, com um sofrimento que eu e você enfrentamos e enfrentaremos até o nosso último dia? E aqui Paulo, pela graça de Deus, ele começa a nos ajudar, inspirado pelo Espírito Santo, a gente crescer tentando explicar esse tema através da carta aos 2 Tessalonicenses, capítulo 1, onde ele vai falar da justiça de Deus e o sofrimento humano. E dentre esses 12 versículos do capítulo 1, o principal pensamento, acredito eu, que está contido aqui no versículo 6, no versículo 5 e no versículo 6. Onde ele diz, isso é prova clara do justo julgamento de Deus, para que sejam considerados dignos do reino de Deus pelo qual vocês sofrem. De fato, é justo diante de Deus que ele pague com tribulação os que vos atribulam, em versículo 7, e para vós que sois atribulados vos dê alívio. E aí ele fala de um retorno do Senhor Jesus, em que ele trará de fato a plenitude dessa justiça dele. Então, Paulo ele está tratando este tema delicadíssimo nessa igreja. E, em primeiro lugar, isso me trouxe algo durante a semana. É importante que durante a igreja, que durante os nossos sermões, que durante os nossos estudos, nós tratemos de temas delicados. E isso é um desafio para todos nós, porque muitas vezes nós fugimos dos temas delicados. Nós fugimos de temas como orientação sexual, fugimos de tema quanto à responsabilidade sobre a vida, aborto, legalização. Fugimos de temas sensíveis e delicados. Fugimos da questão do mal do mundo, da existência de Deus. E às vezes a gente se fecha num mundinho perfeito, como se ninguém tivesse dúvidas. Como se o mundo não procurasse respostas. Como se as pessoas não estivessem sedentas. Só que esse mundo é irreal. E esse texto me ensina que nós devemos enfrentar as questões difíceis. Devemos buscar conhecimento, como diz o apóstolo Pedro em sua carta, para que tenhamos resposta da razão da nossa fé. Devemos ter as respostas das indagações do mundo. Aliás, o mundo está fazendo perguntas. Nós temos respondido a essas perguntas? Porque as pessoas vão procurar respostas. Não pense que as pessoas não procurarão, porque procurarão. E hoje em dia, com o advento da rede social, de toda a globalização, procurar uma resposta e encontrar nunca se tornou tão fácil. Você tem todo tipo de resposta que você quiser. E ao mesmo tempo que isso é uma dádiva, isso é um perigo. Porque se a igreja se omite de dar respostas difíceis a perguntas difíceis, as pessoas estão buscando as respostas em outras fontes, que geralmente são extremamente perigosas. Sobre que fonte você tem procurado as respostas do seu coração e das dúvidas que você tem?
Será que muitas vezes procuramos as respostas na internet, seja no Wikipédia, seja no TikTok, no Instagram? Talvez procuramos as respostas nos mais experientes. Talvez procuramos as respostas em cursos, faculdades, mestrados, doutorados. Mas a verdade é que procuramos respostas. O ser humano, como diria um filósofo, é uma tábula rasa, é uma folha em branco. Só que eu acredito que ele não é tão assim uma folha em branco, e eu discordo nisso. Eu acredito, na verdade, que o ser humano, ele é a consequência de milhares de fatores na vida. Desde o nascimento, desde a gestação, aonde ele foi criado e aonde ele vive, contribui significativamente para sermos quem somos. E junto com isso vem as nossas perguntas. Cada um tem perguntas diferentes, cada um tem contextos diferentes. E todos nós, como essas pessoas cheias de pontos de interrogações, queremos respostas. Queremos respostas. Queremos dar respostas. Queremos clareza. Queremos saber por que existe o mal. Queremos saber o que a Bíblia fala sobre o aborto, sobre a orientação sexual. Queremos saber das coisas. E isso é lícito, isso é bom. O questionamento, a dúvida, foi o próprio Deus que colocou no nosso coração. Aliás, Deus, sendo a maior fonte de sabedoria, Ele dá, como diz em Tiago, a sabedoria a todos que pedem, de livre e espontânea vontade. Deus tem prazer em satisfazer as nossas dúvidas. Só que qual é o principal método, qual é o principal material, qual é o principal lugar em que Deus decidiu nos dar as respostas? E essa é a primeira pergunta que eu respondo, que é através da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o conjunto de todas as respostas, de toda a vontade de Deus. A Bíblia, ela expressa não só quem Deus é, mas também expressa o que Deus faz, como Deus faz o que faz, dando-nos respostas sobre Ele e sobre o que as coisas acontecem. Então, se nós queremos respostas, não há outro lugar a nós procurarmos, a nós nos debruçarmos, senão a Escritura Sagrada. Então, antes, isso é um desafio a todos nós, de querermos respostas imediatas, nessa geração imediata que todos nós vivemos, com o advento da internet, a palavra de Deus, e Deus nos convida a procurarmos as nossas respostas naquilo que Ele deixou a nós. Então, em primeiro lugar, o material para a gente tirar as nossas dúvidas, para nós termos clareza, é a Escritura Sagrada. E eu falo isso com todo temor e certeza. Antes de procurar filósofos, antes de procurar pessoas estudadas na área, ou a experiência do pai, da mãe, de pessoas mais vividas, e isso é lícito, mas procure antes o que a Bíblia Sagrada fala sobre o tema e sobre as perguntas que você tem na sua vida. Dito isso, vamos à nossa pergunta dessa manhã. É uma frase, é uma palavra que chama teodiceia. Essa palavra foi tratada por um filósofo chamado Leibniz, acredito que a pronúncia é essa, posso estar plenamente errado, mas foi ele que cunhou esse termo. Teodiceia significa justiça de Deus e fala sobre como pode ter um Deus justo no mundo mau. Por que o mal existe? Como respondemos a essa pergunta? Por que existe sofrimento? E aí, há milhares e milhares de respostas. Um filósofo chamado Epicuro tentou responder. Epicuro nos traz o seu paradoxo famosíssimo, fantástico, não posso negar. E ele diz que se há mal no mundo, não há Deus. Porque se Deus ele tem todo o poder e tem mal no mundo, então o mal existe porque Deus deixa. Mas se Deus deixa o mal existir, como ele é bom? Se o mal existe, ele não quer acabar com o mal? Se então tem um Deus que não é bom e não quer acabar com o mal, esse Deus não existe. Talvez o mal seja realmente fruto das nossas ações e não a Deus. Há apenas coisas. Alguns chamam de mal, outros chamam de bem, vai do que a maioria decide. Às vezes a maioria decide que tal atitude é ruim. E isso é o que a sociedade tem.
Depois, outro filósofo pega esse pensamento de Epicuro, um filósofo inteligentíssimo chamado Hegel, e ele fala a mesma coisa. Não tem como existir Deus. Por que, Hegel? Porque tem mal. Não tem como ter um Deus bom no meio de sofrimento. Ou Deus é sádico e gosta que as pessoas sofram, ou ele não existe. E em vez deles quererem um Deus sádico, obviamente, todos estes partem para um rumo da inexistência de Deus. Então temos a primeira resposta de um pensamento secular para a nossa pergunta. Justiça de Deus e sofrimento humano? Primeira pergunta e primeira resposta, possível resposta, Deus não existe. Segunda possível resposta, o mal existe por causa do livre-arbítrio. E essa é famosíssima. Quem nunca respondeu a alguém, mas o mal existe por causa do homem? Aliás, as coisas acontecem por responsabilidade humana. O mal existe não é porque Deus quer, mas é porque Deus permite. Deus não fez robôs, mas livre-arbítrio. Então, a segunda, e agora já é uma visão, tentando colocar que Deus existe, coloca a responsabilidade total do mal e da existência do mal no homem, no livre-arbítrio, na questão de Deus deixar que o homem faça as coisas. E eu quero trazer uma problematização para essa resposta. Em primeiro lugar, se você é um salva-vidas e você está na praia e de repente tem uma criança no mar se afogando, você salvaria ou não a criança? Aliás, a criança entrou no mar porque quis. Ela sabe que o mar é agitado. Ela sabe que existe correnteza. A criança entrou no mar porque quis. Mas eu sou um salva-vidas. E a criança está se afogando. Eu permitir a criança se afogar não me faz mal? Acredito que sim. Então será que colocar a existência do mal na conta do livre-arbítrio é justo? Será que colocando o mal na culpa do livre-arbítrio, não culpamos Deus, assim como com certeza e de maneira justa, culparíamos os salva-vidas? Aliás, se alguém permite algo que pode evitar, culpado é. Ou seja, se o livre-arbítrio não responde, só que de outro lado, dizem que Deus não existe, como responder a esta pergunta? E aí vem a principal indagação da manhã e que tirou alguns sonos meus durante a semana e acredito que tirará os nossos, mas é importante respondermos. Porque a Bíblia, ela trata verdades absolutas. Então, para tentar responder essa pergunta nesta manhã, sobre a justiça de Deus e o sofrimento humano, eu oro e eu peço para que a gente, a partir desse escrito, de 2 Tessalonicenses capítulo 1, a gente possa entender por que existe o mal, se Deus é culpado ou não, e concluirmos que Deus existe e não é culpado. Amém? Então, vamos juntos nessa. Em primeiro lugar, o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, nos dá 2 motivos suficientes do sofrimento existir, sem fazer com que Deus seja mau. Então, se Epicuro, Hegel, ou outros filósofos, Nietzsche, falam que o fato de existir sofrimento e mal faz com que Deus também seja mau ou não exista, Paulo discorda. Aliás, Paulo fala que Deus usa o sofrimento e o mal. E, aliás, a Bíblia nos coloca que Deus, ele é além de valores de bem e mal. Porque Deus, ele não se submete à lei. Ele é a lei. Primeiro exemplo, José é traído e vendido pelos irmãos. Mal, ruim. Torna-se governador do Egito e abençoa vidas. Bom. Deus usa mal? Bem. Segundo exemplo, no Monte Moriá, Deus ordena a Abraão a sacrificar o seu filho. Assassinato é mal, mas Deus não peca.
O que isso significa? Deus, ele não está debaixo da lei. Ele é a lei. Então Deus faz o que quer, a hora que quer, sem ser submetido a juízo. Porque ele é o juízo. Então, matar não é pecado. O pecado é matar sem a aprovação de Deus. Roubar não é pecado. O pecado é roubar em desacordo com a vontade de Deus, porque Deus não rouba, Deus não mata, porque tudo é dele e a vida é dele. Então Deus, ele não está debaixo da lei, mas ele está acima da lei. Então não tem como colocar Deus num tribunal, não tem como Deus ser réu, porque ele está além das perspectivas de juízo humanas. Então, em primeiro lugar, contrário a este pensamento, Deus, mesmo com a existência do mal, continua sendo bom. Porque o mal submete-se a ele. E aí o apóstolo Paulo nos dá 2 exemplos para o motivo do sofrimento. Em primeiro lugar, Paulo e a Escritura nos fala que é através do mal e do sofrimento que somos amadurecidos. Deus usa o mal de maneira didática nas nossas vidas. E isso é fantástico e requer que a gente glorifique a Ele. Em Romanos capítulo 5, Paulo diz que toda a tribulação, que todo o mal, nos produz perseverança. E esse sofrimento que a gente vive, nos produz caráter, nos produz alegria. Então, em primeiro lugar, mesmo com o mal, Deus continua sendo bom, porque através do sofrimento, nós somos amadurecidos. Então Deus usa em primeiro lugar o sofrimento e a existência do mal para nos amadurecermos. Devemos glorificar, e olha como a Bíblia às vezes deixa a gente maluco. Devemos, e Paulo nos ensina, Deus nos ensina a glorificar nos sofrimentos. E aí Paulo e Tiago no capítulo 1 dizem assim: considerem grande alegria passarem por sofrimento. Olha como a lógica é invertida. O sofrimento, então, não define a essência de Deus, mas o sofrimento existe para definir o nosso caráter. O sofrimento molda quem nós somos. Aquele que não tem muito, trabalha muito para ter. E com certeza a pessoa que conquistou para ter, dá mais valor às coisas, para as coisas do que a pessoa que teve sem conquistar. Quer um exemplo disso? Quando você é criança, seu pai te dá alguma coisa. E eu vivi isso na pele, gente. Eu queria um tênis. Lá, meu pai se esforçava, se matava, trabalhava e me dava o tênis. Chegava na hora do recreio, do lanche na escola, tinha aquele futebolzinho. Era com aquele tênis que eu ia jogar. Fazia vários golaços com o tênis novinho. Não dava valor. Meu pai ensinava valor, ensinava. Eu ficava com o peso na consciência, ficava. Mas não é a mesma coisa do que quando, em 2020, na pandemia, comecei a trabalhar, CLTzinho, pegando o metrô lotado, estudando depois e tal. Veio o primeiro salário, o tênis que eu gostava era um Puma, que tinha lançado em 2019. Só que eu não tinha dinheiro, só consegui comprar em 2020. Aí comprei esse bendito Puma. Gente, quando chovia, eu colocava sacolinha plástica no pé para sair com esse tênis, para não sujar. Por quê? Porque eu dou valor. Saiu do meu bolso. Ou seja, as coisas existem para nos amadurecer. Primeiro lugar do sofrimento. E independente do sofrimento, independente de quão duro seja, Romanos capítulo 8 diz assim: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. O sofrimento e no mal há bem em Deus. Em segundo lugar, o que Paulo nos traz aqui no texto: o sofrimento que nós vivemos, além de nos amadurecer, nos produzirá uma glória futura. O sofrimento e a existência do mal não nos define. E eu acredito que Hegel, que Nietzsche, que Epicuro tiveram essas definições porque eles não acreditavam em vida após a morte.
Porque se de fato esta é a única vida, sim, concordo com eles, o mal é horrível, Deus não existe, mas se há vida após a morte, todo sofrimento é justificado. Romanos 8, versículo 18, porque todos os sofrimentos não se compararão com a glória que há de ser revelada. Tudo que você sofre, todo o mal que existe será recompensado. A conta será para cima. Não será nem negativa e nem será igualada, mas todo o mal que você experimenta, todo o sofrimento que existe no mundo será transformado e redimido por Deus. Olha o que diz, versículo 6, de fato, é justo diante de Deus que Ele pague com tribulação os que vos atribulam, e para vós que sois atribulados vos dê alívio, bem como a nós. E quando isso vai acontecer? Quando essa recompensa vai rolar? Versículo 7, quando o Senhor Jesus se revelar do céu, com seus anjos poderosos em chama de fogo, punindo os que não conhecem os maus e dando a nós a recompensa, Jesus nos recompensará. Todo sofrimento que você passa, toda luta que você vive, todo luto que você experimenta, terá vitória em Cristo. Em Cristo está o nosso galardão, o nosso prêmio, e a Bíblia é repleta disso. A Bíblia não deixa a gente um dia sequer sem esperanças no sofrimento, mas coloca desde Gênesis a Apocalipse um Deus que se preocupa, que se relaciona com a sua criação e coloca nas suas criaturas esperança. Sabe o sofrimento que você vive não vai se comparar com a vida eterna. Sabe o corpo mortal que você tem, sabe a doença que você vai experimentar ainda ou tem experimentado, Deus tirará de você toda a lágrima, Deus tirará a morte, Deus tirará o mal. É uma promessa, é uma esperança. Então, em dois lugares, porque mesmo com a existência de mal e sofrimento, Deus continua existindo e sendo bom. A Bíblia nos ensina, porque o sofrimento nos amadurece e o sofrimento será recompensado. O mal não vencerá. Aliás, nunca venceu. E isso é fantástico, porque quando a gente vê a história da Escritura, a gente vê desde Gênesis, Deus salvando o mundo. O mundo nunca está perdido e nunca estará, porque continua tendo um Deus soberano sobre todas as coisas, que salva-nos todos os dias. Aliás, um exemplo disso, fantástico, que eu tenho estudado, é sobre a história da Bíblia. A Bíblia diz uma história só, e essa história é dividida em 3 pontos: criação, queda e redenção. Gênesis 1 fala que Deus, a Trindade, lá a palavra Deus em hebraico é Elohim, é uma palavra no plural. Desde o início existe Trindade na Bíblia e no Antigo Testamento. E lá fala que a Trindade, que Pai, Filho e Espírito Santo, criaram os céus e a terra. Só que no Novo Testamento, o Novo Testamento identifica que o principal agente da Trindade que se envolveu na criação foi Jesus Cristo. Em João 1 fala que tudo foi criado pela palavra, e sem ele nada do que foi feito se fez. Colossenses 1, que tudo que existe foi criado para Jesus, por causa de Jesus e por intermédio dele. Jesus é o principal agente da criação, aquele que disse haja luz, aquele que é a palavra, aquele que criou as coisas, a existência, é o Filho, é Jesus Cristo principalmente, em participação com a Trindade. E por que eu estou falando isso? Porque se Jesus é o Criador e cria tudo bom, quando vem a queda, que é a tentativa de macular, de acabar com a criação do Filho, quem é que vem provar que a criação é boa? O Filho. O Filho que cria, é o Filho que redime. Então, desde Gênesis 3,15, começa que da mulher viria um descendente que traria a redenção. E durante toda a Bíblia a gente vê a redenção dos efeitos da queda, porque Jesus, o Filho, o Deus encarnado, vem para nos salvar do sofrimento e do mal. Porque Ele, sendo bom, não é conivente com o mal. Deus não permite o mal. Não, Deus não é o salva-vidas que vê a criança se afogando, mas Deus é aquele que se encarnou e na cruz do Calvário sofreu sobre ele todo o mal da humanidade, todo o pecado que estava em Adão, todo o pecado que estava em mim, todo o pecado que estava em nós, foi lançado em Cristo.
Todos os sofrimentos que você vive não se comparam com o sofrimento que Cristo suportou. Então, se Deus coloca o mal e o sofrimento no mundo, quem mais sofre e quem mais sofreu com essa decisão foi Ele mesmo. Porque quando Ele cria e acontece o mal, é Ele que o absorve na cruz, o vencendo. Então Ele é o detentor de todas as coisas, o soberano sobre tudo, e aquele que nos salvou na cruz do Calvário, Jesus Cristo, Filho. A Ele seja glória e louvor para sempre. Ele é o Deus que existe e que é bom, e o sofrimento e o mal não afeta isso, porque Ele é aquele que levou sobre si o mal, as nossas falhas, o nosso fardo pesado. O sofrimento não estava sobre você. Por mais que a gente sofra, o sofrimento não está sobre nós. O mal não esteve sobre nós. A culpa não esteve sobre nós, não. Mas a culpa caiu sobre Deus. Ele foi aquele que sofreu na cruz o peso e as consequências do mal. Então o mesmo Deus que é o Criador e que acontece o mal, é o Deus que o vence e o extermina. E prometeu que com a sua volta o exterminará para sempre. A questão da dúvida que permeia o nosso coração, muitas vezes é que a gente não concorda com o tempo de Deus. E não, de fato, com a existência dEle. Porque a gente queria agora. A gente queria que o mal acabasse hoje. Só que isso nos ensina a confiar no tempo de Deus. Todas as coisas acontecem porque eram assim para acontecer. Tenha confiança, se jogue em Jesus. Ele é o soberano, Criador sobre tudo. E tudo acontece porque assim Ele quis. E tudo que está acontecendo porque Ele quis, está acontecendo da melhor maneira possível, doa ou não. Então mesmo no seu sofrimento, mesmo no seu luto, creia e glorifique a Deus com fé, falando: Deus, eu não entendo. Deus, eu estou sofrendo, mas mesmo assim eu confio que este é o melhor para mim, porque o Senhor faz todas as coisas para o bem daquele que o Senhor ama. O Senhor podia ter criado um mundo que não acontecesse o mal, mas assim Ele não o criou. E por que Deus não criou um mundo que não conheceu o mal? Porque Deus sabia que o melhor jeito para fazer uma melhor criação e para fazer a vontade dEle era criar um mundo que conhecesse e vencesse o mal. Deus faz as coisas da melhor e da maneira mais perfeita possível. Não sou eu que falo qual era o melhor jeito da criação ter acontecido. Não sou eu que decido qual era o jeito mais perfeito do mundo ter sido criado. Mas é Deus que decide. E se Deus decidiu que o jeito mais perfeito, que o melhor jeito de todos, era uma criação que conhecesse queda para conhecer redenção, creia e confie que este foi o melhor plano possível. Não é plano B, Jesus Cristo. Não. A gente tem que largar isso. Não aconteceu um acidente, Adão caiu sem querer, não sabia. Pelo amor de Deus, nosso Deus é onisciente. Mas a gente deve glorificar a Deus em todas as circunstâncias. É na queda, é em Gênesis 1, com Adão caindo, que a gente ainda glorifica a Deus. Porque Romanos 5 fala que se pelo pecado de Adão entrou o mal no mundo, através de Jesus Cristo entrou todo o bem no mundo. E aí ele fala que esse bem que entrou no mundo é muito maior do que o pecado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus continua sendo bom e existindo. E eu quero concluir dizendo que tudo isso, toda essa razão de Deus existir, do sofrimento humano, que motivou Paulo a escrever esse primeiro capítulo. Por isso que ele fala no versículo 11, por isso, por Deus ser justo, por Deus ser bom, e pelo sofrimento que vocês estão passando, oramos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos do chamado e cumpra com poder todo bom desejo e toda ação resultante da fé, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós devemos orar e continuar em oração. Por isso o apóstolo Paulo orava em primeiro lugar, para a gente não ir nesses ventos de respostas falaciosas, mentirosas, enganosas, mas colocarmos as nossas respostas, as nossas dúvidas baseadas na Escritura. Não vamos ter todas as nossas dúvidas esclarecidas, nunca.
Deuteronômio 28 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, e assim será. Ele sempre será Deus e nós seremos sempre criaturas. Mas assim, Deus quis revelar coisas a nós. E as que Ele quis revelar, estude. Se você continuar com alguma dúvida, me procure depois, continue pesquisando. Eu tenho livros para te recomendar, eu tenho pregadores para te recomendar. A gente pode caminhar junto nessa, querendo responder essas perguntas. É um caminho, é um processo de aprendizado, em que Deus tem nos amadurecido a entendermos mais como Ele age e quem Ele é. E em segundo lugar, o nosso foco deve estar sempre nesse Deus justo que julgará o mundo. O pecado não será impune. A maldade humana não passará impune. A responsabilidade humana ainda existe. E Deus julgará todas as coisas com a sua vinda. Isso me ensina 2 últimos conselhos a todos nós. Em primeiro lugar, tenha paciência. Não é você que vinga as coisas, não é você que julga as coisas, mas é Deus. Deus é o nosso vingador. Ele é o justo juiz que, com a manifestação da sua vinda, colocará os ímpios na morte e os salvos na vida. Confie em Deus, descansa o seu coração no justo juiz. Deixa que Deus vai julgar. Mas São Paulo está uma corrupção, pastor, deixa Deus julgar. Mas o fulano fez isso comigo, deixa Deus julgar. Nada escapa do conhecimento de Deus, mas glorifique a Deus mesmo em meio ao sofrimento, porque Deus te dá uma fé, Deus te dá uma certeza, uma esperança, que os sofrimentos, que as injustiças não passam e não passarão despercebidas. Então confie em Deus, Deus julgará todas as coisas, tenha paciência. Ninguém esperou Jesus voltar, principalmente depois de que ele veio, por mais de 150 anos. Não conheço. Se alguém viveu mais que isso, me apresente. Não. Então, ninguém esperou tanto assim. Espera um pouco. Confia nele. Ele está fazendo tudo do jeito que ele quer, nada escapou do controle dele e nada está acontecendo ao rumo do acaso. Existem algumas teorias que falam que Deus criou o mundo e saiu de perto, como se fosse um cara que faz relógio. Deu corda no relógio e saiu. Mentira. Deus continua no governo sobre as coisas. E há muitas coisas que hão de acontecer, que inclusive a gente vai tratar durante essa exposição, no sábado que vem, na carta de 2 Tessalonicenses. Há um livro de Apocalipse para ser lido, há um capítulo 24 de Mateus para você ser ensinado, há um livro de Daniel, há uma carta de 2 Tessalonicenses. Deus continua no controle das coisas. Tenha fé e paciência, entregue a sua vida, o seu destino, os seus propósitos, o seu coração no Senhor. E em segundo lugar e último, e isso é um conceito mais teórico, tenha certeza que o mal será julgado de uma maneira coerente. Há algumas interpretações erradas de que Deus, quando Ele vier, Ele vai exterminar todo mundo e reduzir todo mundo a pó numa tacada só. A Bíblia não apresenta isso. Isso não é verdade biblicamente. A Bíblia apresenta um Deus que é justo. E Ele julgará o mal de acordo com o mal que foi feito. Assim como o bem de acordo com o bem que tem feito. E isso mais uma vez nos dá esperança. Esperança porque a gente sabe que aquele homem cruel será julgado de acordo com a crueldade dele. Assim como o homem e a mulher benevolente. O homem e a mulher bondoso. As pessoas boas, fé, piedosas, você que tem sofrido, você que tem aguentado as lutas, você que tem permanecido no caminho de Deus, você será recompensado de acordo com o que você fez. Isso é uma doutrina bíblica que chama galardão. A salvação será para todos igual, todos seremos salvos. Como será esse galardão? A Bíblia não especifica tanto, mas Deus dará a todos de acordo com o que eles fizeram. Não é doutrina de salvação pelas obras, é doutrina de galardão. E isso nos dá esperança. Esperança porque será recompensado a luta que você tem vivido. Não esmoreça, não desista, não olhe a vida como um túnel triste sem saída. Não chega domingo à noite, abra uma latinha de Coca Zero, assista o final do Fantástico, triste, mal. Mais uma vez domingo, final de semana passou tão rápido, segunda-feira de novo. O mundo é tão triste, só tem sofrimento, maldito capitalismo. A gente tem que trabalhar, não dá mais para viver como os índios. Não!
Tira essa tristeza de você. Deus te dá alegria. Tudo que você vive será recompensado. Tudo que você vive não se comparará com a glória que Deus revelará a você. E todo o mal e sofrimento que existe no mundo, os culpados serão muito bem julgados por um Deus justo e fiel. Fica de pé, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Que Deus coloque essa palavra no nosso coração. Deus continua e continuará sempre sendo bom, sendo justo e real. Como Paulo disse em Romanos, num dos textos mais fabulosos da Escritura e mais difíceis de todos. Quando Paulo está discursando justamente acerca sobre esse tema, sobre a existência do mal e sobre um Deus bom, sobre um Deus que governa tudo e homens que têm responsabilidade, ele diz, em sábias palavras, em Romanos capítulo 9, quando ele está falando desse tema, e chega no 10, aí depois ele conclui tudo isso de uma maneira só. Em Romanos 11, versículo 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele, e a ele seja a glória eternamente, amém. Às vezes não vamos entender tudo, às vezes não vamos ter todas as respostas, é difícil, é complicado, é complexo, mas no meio de tudo isso, Paulo ele define o tema: glória seja a Deus. Mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à luta, mesmo em meio às dúvidas, glorifique a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas eternamente. E glórias a Deus. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por o Senhor ter nos guiado durante essa reflexão. Que a sua palavra sempre seja acesa e viva nos nossos corações, nos ensinando, nos ajudando. Que o Senhor sempre sopre o seu Espírito e ilumine as nossas mentes, para que a cada dia a gente cresça e amadureça mais, conhecendo quem o Senhor é, o que o Senhor faz e como faz. E que tudo isso, tudo que a gente aprende, tudo que a gente escuta, seja com um propósito: render ao Senhor louvor, glória e graça, porque hoje nós afirmamos a partir da sua Escritura: o Senhor é real, o Senhor é bom e o Senhor é justo, e glória seja ao Senhor para sempre. Que o Senhor nos guie, que o Senhor nos fortaleça, sempre coloque a sua esperança em nós, na certeza que o Senhor está conosco para todo sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança em liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a humanidade.
cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saio agora, clamo Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Glória a Deus. Eu queria fazer mais uma oração com você nessa manhã, meu irmão. Esse Deus que nos chama a declarar as boas novas para Ele. Por que boas novas? Porque é justamente um Deus bom que ama o mundo. E Deus chama a gente a sermos essas pessoas que manifestam a bondade dEle no mundo. Nós não somos dos que olham para o mundo e veem o mal e o sofrimento, não, mas nós somos daqueles que no mundo mal e às vezes com sofrimento manifestam a bondade de Deus, porque nós somos estes que fomos alcançados por Cristo. O mal, o sofrimento não tem mais poder de definir quem somos, como diz em Romanos 8:1, aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação.
Tudo que era velho, tudo que era pecado, tudo que era aquilo que nos definia de mal, na cruz Jesus nos salvou e nos transformou de pessoas más, de pessoas perdidas, de pessoas sem esperança, a pessoas salvas em Jesus, guardadas na bondade dele e com a missão de revelarmos esse Deus bom nas boas novas, no Evangelho, no mundo inteiro em quem somos enviados. Então feche seus olhos. Senhor nosso Deus, eu oro agora para que o Senhor nos envie. Envie-nos como essas pessoas que carregam a bondade de Deus no mundo. Usa-nos, Pai, para sermos esses homens, essas mulheres que aonde estão inseridos manifestam e levam um Deus bom. Usa-nos como os teus instrumentos, como os teus filhos e filhas, como os teus servos, para falarmos, sim, Deus é real, sim, Deus amou o mundo, Jesus se entregou na cruz para nos redimir, para nos salvar do pecado, e Ele nos salvará definitivamente. Jesus voltará e extinguirá o mal, não haverá mais morte, não haverá mais maldade, e essa promessa é para você e é para mim. Que nós sejamos pessoas que enviam, que levam essa palavra de esperança, de novidade de vida, de bondade de Deus para o mundo. Usa-nos, cada um que está aqui presente e todos aqueles que assistiram, seja de maneira virtual ou presencial, a serem enviados, cheios do Espírito Santo, de um Deus bom, que é real, que é justo e que usa e usará as nossas vidas para manifestar o reino dele no mundo. É isso que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E eu quero